Para tudo! Se você ainda não assistiu a Masterclass anterior, que fala sobre os 2 primeiros pilares da liderança, que faz parte desses 2 pacotes de vídeo sobre os 4 pilares da liderança, para esse vídeo nesse momento, vai lá, dá uma corridinha, assiste o primeiro vídeo. Se você já assistiu, vem comigo! Fala líder, fala RH, bem-vindos novamente à segunda parte das nossas videoaulas aqui sobre liderança. A gente está chamando de Masterclass, esse pacote de 2 aulões sobre como ser um líder completo. Tudo que eu preciso saber para posicionar o meu aprendizado, para começar a me desenvolver melhor nas minhas habilidades, nas minhas crenças, nos meus pensamentos sobre o que de fato é ser líder. Na aula anterior a gente falou sobre 2 características, 2 contextos do que é liderança. O primeiro contexto é o contexto gerencial, aquele em que é mais importante de tudo você aprender a lidar com as características de chefia versus as habilidades de liderança. Entender que todo líder em uma situação gerencial é também chefe e que ele precisa aprender a lidar com o poder, que ele precisa aprender a lidar com a autoridade, que ele precisa entender sobre as hard skills que são demandadas daquele cargo e precisa aprender também sobre as soft skills ou as habilidades socioemocionais, toda a questão de relacionamento necessária para a questão de liderança. E justamente isso puxa o nosso segundo contexto, que é a liderança relacional, que é como então construir essas habilidades socioemocionais. Como então construir uma relação ali com a pessoa que está na sua frente e poder desenvolver um relacionamento melhor, poder desenvolver mais confiança, mais credibilidade e acessar essas pessoas para poder influenciá-las. E aí então construir autoridade. Falamos sobre esses 2 pilares no primeiro vídeo. E hoje nós vamos falar sobre os próximos 2. Liderança estratégica e liderança transformacional. Ou esses 2 contextos, como esses 2 contextos podem nos ajudar a aprender mais sobre liderança. O primeiro então, na verdade o terceiro, é liderança estratégica. O que é então liderança estratégica? A gente já falou sobre liderança gerencial, que é o líder na posição de chefe. Falou sobre liderança relacional, que é o líder em uma posição social ali no grupo e que deve aprender as técnicas de influência para poder acessar as pessoas. E liderança estratégica, o que é? É o líder em uma posição de estrategista, numa posição de alguém que deve organizar as outras pessoas para atingir resultados em grupo. Aí já não é mais a relação interpessoal, é também um contexto social, mas compreendendo sociologicamente ali como o grupo se comporta, como o grupo funciona. E a palavra-chave aqui, a coisa que mais a gente tem que aprender, que a gente tem que dominar, que a gente tem que ficar craque para desenvolver habilidade de liderança estratégica é motivação. A gente confunde muito, fala, poxa Renato, mas motivação também entendo, motivação numa perspectiva individual, também entendo motivação numa perspectiva mais ímpar ali, em que eu estou mano a mano com a pessoa e que eu posso motivá-la. Não pode. Motivação não é algo que a gente pratica dessa forma, no infinitivo. Motivação é muito mais relacionada a uma estratégia toda avançadíssima e a gente tem que parar de tratar a motivação como algo simples. Motivação é complexo, é difícil. Se fosse fácil, a gente não tinha contextos tão efêmeros como a gente vê no mercado de técnicas baratas de motivação. Motivação é estratégico, motivação é você olhar para a gestão de competências da sua equipe, para o rol de compreensão de propósito, de capacidade que todo aquele time tem, ou um indivíduo também, e você conseguir construir avanço naquele sentido, no sentido da melhora comportamental, da melhora de relacionamento em direção à competência, em direção ao propósito, para que esse grupo possa estar composto estrategicamente em prol de resultados. Mas Renato, motivação então é o quê? Eu posso te dizer que motivação, dentro da perspectiva liderança estratégica, motivação é um paralelo entre 2 mundos. Um mundo que te toma energia e o mundo que te agrega energia. Esses 2 contextos são muito importantes na hora da gente entender motivação. A motivação do mundo que te toma energia não é motivação. Ela é desmotivação, que não é o oposto de motivação, na perspectiva estratégica de gestão de pessoas. A desmotivação é a ausência de certos fatores que, quando eles faltam de fato,
eles geram queda de energia, queda de produtividade, queda de ânimo. É o que a gente chama de desmotivação. O Herzberg vai chamar de fatores higiênicos. Significa que a presença não motiva, mas a ausência desmotiva. Ou seja, tudo que gira em torno desse contexto é extremamente tomador de energia dos indivíduos. E tem a ver com 3 coisas básicas: as questões ambientais, as questões relacionadas à segurança e as questões relacionadas aos relacionamentos interpessoais. Essas 3 coisas, como são extrínsecas às pessoas, elas não são motivacionais. Elas são daquele mundo que, quando pecamos nisso, geramos retirada de energia no grupo. E isso é muito importante, porque eu, como líder estratégico, tenho que entender que zelar por esses fatores que são desse mundo, que tomam energia das pessoas, é fundamental para manter as pessoas em um patamar, vou usar uma metáfora, adubado o suficiente, rico em minerais o suficiente, para que aí sim algo possa florescer de bom, que é o que a gente chama de motivação, que é o que está no outro mundo, que está no mundo daquilo que agrega energia nas pessoas. E o que é que agrega energia nas pessoas? Toda a percepção que a pessoa tem sobre a relação dela com o trabalho e não com as outras pessoas. Pague, eu sempre falo isso em toda palestra, em todo treinamento, pague o salário do seu funcionário em dia. Tanto faz, ele não vai ser mais produtivo. Atrase um dia do salário do seu funcionário. Provavelmente, grande parte dos funcionários vai ficar frustrada, vai produzir menos, vai trabalhar menos. Sem demagogia, sem utopia, mas as pessoas não podem ser assim. Mas são, é assim que as pessoas são. Então a gente tem que começar a enxergar o mundo como ele é. Claro que uma pessoa com maior nível de performance, e a gente vai ter vídeos bem pesados sobre performance mais à frente, são mais resilientes à ausência dos fatores higiênicos, são mais resilientes a problemas que acontecem no mundo que toma energia das pessoas. Mas não significa que se continuar a ausência, elas não vão baixar o nível de performance delas. Ninguém é blindado por completo às coisas que já são naturais das necessidades humanas. Ou seja, temos que garantir, como líderes estratégicos, temos que batalhar para garantir sustentabilidade desse primeiro mundo. O mundo que as exigências são muito necessárias, que as coisas que acontecem ali são substanciais para a vida das pessoas. Já o outro mundo tem muito mais a ver com como eu entendo que o meu trabalho tem sentido, que o meu trabalho tem qualidade, que eu sou capaz de realizar aquilo, que eu entro em flow fazendo, que o meu serviço está chegando a alguém com utilidade. Todas essas questões, quando compreendo bem, que é o que a gente chama de propósito, que é o que a gente chama de utilidade, capacidade, tudo isso, quando eu entendo bem, está diretamente associado ao ganho de motivação, de fato, né? O ganho de motivação de fato, porque a da outra parte não é motivação de fato, é só evitar que não haja desmotivação. Então, o que motiva as pessoas é gerenciar todas essas reflexões que devem ser feitas por elas devem se autoconhecer, e a gente pode promover esses momentos de autocompreensão, a gente pode estimular também, mas é uma via muito mais intrínseca do que extrínseca quando comparado ao outro mundo. Esse mundo, ele favorece com que as pessoas se motivem mais, quando elas compreendem todas as dúvidas, todas as reflexões que giram em torno da relação delas com elas mesmas, numa perspectiva profissional nesse caso. Então eu, como líder estratégico, quando consigo organizar esse mundo, quando consigo oportunizar o primeiro mundo e deixar mais estratégico ainda as ações relacionadas ao segundo mundo, quais são as ações estratégicas para o segundo mundo acontecer, para que a motivação aconteça? Capacitar as pessoas, fazer trabalhos de identidade de valores para as pessoas se sentirem conectadas, pertencimento, as pessoas se sentirem afiliadas àquele local, as pessoas entenderem que o cliente é uma ponta final do trabalho, então quando a pessoa se conecta com o produto que ela está fazendo ou com o serviço que ela está prestando, ela está diretamente se conectando com a necessidade do cliente, passa a ter um significado aquilo que ela faz. Então, falar disso, sem falar do primeiro mundo,
é utopia. É simplesmente, é para inglês ver. E a gente vê muita empresa fazendo isso. Então cuidado para não ser esse tipo de RH, cuidado para não ser esse tipo de líder, que bate no peito, que estimula as pessoas para elas terem propósito, para elas terem objetivo, para elas terem um significado de vida, mas que não garante a sustentabilidade do primeiro mundo, que está sugando a energia das pessoas. É injusta essa troca. Pedir para que as pessoas tenham uma mentalidade evoluída quando não garantimos subsistência é injusto, é errado e muitas vezes, na minha perspectiva principalmente, imoral, porque é feito propositalmente para fazer as pessoas acharem que elas estão erradas em reclamar. E elas nem sempre estão. Às vezes sim. Às vezes sim. Às vezes a gente pode ser resiliente. Muitas vezes. Quanto muito mais vezes a gente for resiliente, melhor para nós como indivíduo. Mas será que como grupo é interessante a gente construir isso como cultura? Fazer com que as pessoas estejam treinadas a ser resilientes à falta das coisas, ao invés de como líder garantir a presença das coisas para que depois se estimule aquilo que de fato agrega produtividade, propósito, etc., que é esse segundo mundo. Então, quando se trata de ser um líder estratégico bom, se trata de lidar basicamente com essas duas situações mundanas. O mundo interno dos indivíduos, que tem a ver com a relação deles com o trabalho, e o mundo externo a esses indivíduos, que tem a ver com a relação deles com toda a atmosfera física e também com a atmosfera de segurança, seja ela psicológica ou física, e também com a atmosfera relacional, de envolvimento, de interpessoalidade. Existem muitas outras coisas que nos ajudam a compor estrategicamente um grupo, como entender um pouco mais sobre a psique humana, entender um pouco mais sobre como os grupos se comportam, sobre personalidade, sobre hábitos, sobre toda a troca de cultura que pode existir. Mas por hoje eu vou ficar por aqui, ao longo dos outros vídeos a gente vai vendo e eu vou sempre mencionando, ó, isso ajuda lá na liderança estratégica, isso ajuda na liderança gerencial. Já o quarto contexto da liderança, que eu chamo de liderança transformacional, tem muito a ver com você voltar a pensar no indivíduo. Voltar a pensar nas necessidades de cada um. No Monge Executivo ele fala muito isso, né? Ele fala assim, nós como líderes não podemos atender aos desejos das pessoas, mas sim às necessidades. Então é voltar como indivíduo e olhar o que eu posso transformar como líder a realidade dessas pessoas. E o quanto eu sei sobre como transformar a realidade das pessoas. Existe técnica para ajudar as pessoas a evoluírem. Existe coaching, existe mentoring, existe técnica de feedback. Como você vai fazer alguém avançar se você não é hábil na arte de fazer as pessoas compreenderem os erros? Na arte de fazer as pessoas refletirem para elas mesmas compreenderem os erros, se você quiser uma visão mais progressista. Mas é preciso entender que para a transformação acontecer, também é necessário preparo seu como gestor, seu como gestora, seu como líder em geral. A questão é, será que você já entendeu a importância disso? Será que você já entendeu que para que eu seja um líder transformacional, eu preciso evitar estar tão preocupado com ter uma equipe perfeita e mais preocupado, com uma visão mais cristã de ser assim, em ter equipe que precisa de mim por um certo tempo, porque o propósito de um bom líder é se tornar descartável. Então, pego esse exemplo mais cristão porque é a metáfora de Jesus, né? Jesus, quando foi construir sua equipe, não pegou os de maior caráter, os de maior índole, os de maior habilidade. Pegou aqueles que ele viu demanda de transformação. Isso é mindset. Isso é pensar, eu como líder estou desprezando aqueles que eu considero perebentos ali, aqueles que eu considero, nossa, esse aqui não é bom, não. Eu vou dar atenção ao que é bom. Lembra aqueles professores que a gente tinha antigamente? Que falava assim, que tinha pupilo? O pupilo é o quê? É o aluno bom, né? Isso é péssimo. O pupilo tem que ser o aluno que não é tão bom, porque a gente tem que estar lá e tentando ajudar. O aluno que já é bom, ele já tem uma autogestão suficiente para seguir com um estilo de liderança, e essa é outra coisa que a gente tem que estudar quando está falando de liderança transformacional, para seguir com um estilo de liderança mais liberal. Eu posso ser muito mais liberal com alguém que já é autônomo do que com alguém que ainda está precisando de muita ajuda. Isso tudo é refletir sobre como eu quero transformar a vida das pessoas. Se eu sou muito autocrático com alguém que já está muito pronto para uma liderança liberal, eu seguro a pessoa de crescer. E o inverso também. Se eu sou muito liberal com uma pessoa que ainda precisa de um acompanhamento mais palpável meu, eu faço a pessoa
não produzir, não crescer, se frustrar, achar que não é capaz. Tudo isso é muito delicado. Então, assim, em resumo, a gente transforma a vida das pessoas ou ajuda as pessoas a transformarem as próprias vidas quando a gente entende que precisamos ter diversos níveis de performance dentro da nossa equipe, pois sem pessoas necessitadas não há como pessoas que já estão prontas criarem um ciclo de ajuda aí, e coleguismo, e camaradagem, e construção coletiva, e se tornarem mais líderes ainda, fazendo pessoas se tornarem independentes. Esse é o ciclo. Eu, como líder transformador, sou aquele que, já independente de mim, já com alta performance, já entendendo que eu não dependo tanto das outras pessoas, encontro pessoas que são dependentes para poder oferecer para elas reflexão, recursos para que elas saiam daquela dependência e se tornem também líderes, se tornem também independentes e interdependentes e que num futuro próximo não precisem mais de mim. Por isso eu disse que o objetivo de um líder transformacional é se tornar descartável, ele não ser mais necessário para alguns indivíduos, não para todos, porque deve haver uma miscigenação performática na equipe para que esse ciclo continue girando. E é natural. Pessoas em alta performance, muitas vezes, para outras atividades, vão não estar em alta performance. Até porque a gente está performático, não é performático. E aí, para aquela situação, a gente faz a troca, o intercâmbio de estímulos ali para poder fazer com que as pessoas cresçam e se transformem. Para isso é preciso você dominar essas técnicas, essas ferramentas, tanto coaching, quanto mentoring, quanto técnicas de feedback, quanto entender sobre estilos de gestão, que são todas essas coisas que a gente falou agora e que você pode, ao olhar para alguém individualmente, falar, eu quero ajudar essa pessoa. Será que ela aceita ser ajudada? Se vou chegar ali e vou tentar aplicar como líder técnicas para melhorá-la. Galera, acho que é isso. A gente passou pelos 4 pilares aí da liderança, os pilares que eu considero fundamentais para você começar a estudar um pouco mais sobre liderança de uma maneira mais organizada, certo? Então começa a refletir aí sobre esses 4 pilares e vai acompanhando os próximos vídeos que vem aí pela frente. Eu considero isso aqui a introdução do nosso canal. Essas 2 masterclasses são aquilo que vai abrir as portas para você consumir todo o resto do conteúdo. Então sempre que você tiver que indicar para alguém um conteúdo que introduz a liderança no meu canal, use essas 2 masterclasses. Porque daí a pessoa vai olhar, vai entender como que a liderança pode ser teoricamente construída, e aí a partir disso, toda vez que ela assistir um novo vídeo de alguma ferramenta ou um cafezinho que vocês veem que aí que é curtinho, ela vai falar assim, isso aí tem a ver com liderança gerencial, então eu preciso saber disso para me tornar um líder gerencial melhor. Ou, isso aí é técnica de influência, então eu preciso saber disso para me tornar um líder relacional melhor, e etc. Então eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você refletir qual parte, qual segmento te falta mais desenvolver e qual você está indo muito bem, está mandando bem. Pode comentar aqui abaixo quais estão sendo suas experiências, o que você tem a agregar sobre esse conteúdo. E não se esquece, né? Aquele ritual tradicional. Se foi útil para você, se você gostou, peço que você dê uma curtidinha aí, se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações. Mas mais importante que tudo isso, se foi bom para você, pega esse vídeo e manda para alguém. Pega esse pacote de vídeos, pega o link do canal, manda para alguém. Fala assim, olha, você que está querendo desenvolver liderança, ouve esse cara, que no caso sou eu, que não estou trazendo minhas ideias, estou trazendo ideias de outras pessoas, estou condensando isso para tornar acessível apenas. Né? Então vamos tornar o conhecimento acessível cada vez mais e espero que possa contar com a sua ajuda em multiplicar cada conteúdo que a gente traz aqui no canal. Desejo uma ótima próxima semana aí para vocês e um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!